Palestra de Joel Goldsmith: Integridade e Completude em Cristo. Tape 36, parte 3, tradução de Rosilda Rocha. Nessa quarta dimensão, Cristo, estamos retirando nosso bem não desse mundo, mas das profundezas do nosso ser. Agora, acima de tudo, deixem-me lembrá-los de que essa é a nossa promessa básica, até onde se refere a nossa demonstração individual de nossa cristandade. Como irão aprender na gravação intitulada O Homem da Terra e o Homem que tem o seu ser em Cristo, o ser humano retira seu bem do mundo. Essa é a paz que o mundo pode lhe dar. E quando busca qualquer bem, o pensamento se volta naturalmente para alguma pessoa, lugar, coisa, ou alguma atividade comercial, ou alguma forma externa de expressão. Essa é a coisa natural e a única coisa certa para o ser humano. Quando entra na nova dimensão da vida, que é a vida de Cristo, a pessoa nunca pensa em retirar seu bem do reino exterior, de uma outra pessoa. Nunca pensa em retirar seu bem de alguma experiência externa ou expressão. Através dela? Sim, mas não dela. E assim, o primeiro trabalho, o trabalho vital para aqueles que vivem na quarta dimensão, para aqueles que dependem do Cristo para o fluir do bem deles, para esses, o primeiro e mais importante trabalho é a meditação. Quer estejamos engajados na cura, ou ensinando classes, ou vendendo bens, ou fazendo o trabalho de casa, ou o trabalho do campo, ou o trabalho comercial, qualquer que seja a natureza de nosso trabalho, se estivermos esperando nosso sucesso no plano exterior, somos o homem da terra. Todavia, se soubermos que a expressão externa será apenas o reflexo da interna, então, antes de nos engajar em qualquer trabalho, nos voltamos para dentro. Ao nos voltarmos para dentro, podemos trazer à nossa lembrança consciente algumas declarações das Escrituras ou declarações metafísicas que conheçamos, tais como: a menos que o Senhor edifique a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso é um reconhecimento de que, quer esteja realizando uma tarefa da família, ou um negócio, ou uma tarefa cívica, a menos que Deus a faça prosperar, a mesma não tem oportunidade para ser bem-sucedida. Todavia, desde que o reino de Deus está dentro de você, existe a necessidade de contactar Deus para estar certo de que Deus está edificando a sua casa. Então, a primeira tarefa é uma meditação com o propósito desse contato. Ou podemos trazer à nossa lembrança que Ele realiza tudo aquilo que me é dado fazer. Ele aperfeiçoa tudo aquilo que se refere a mim. E assim podemos descobrir que nessa lembrança nós colocamos a responsabilidade onde ela está, em seus ombros, nos ombros do infinito invisível, o Cristo do nosso ser. Seja o que for que estejamos realizando, pode ser na natureza de um serviço para outro, um trabalho para outro, alguma espécie de atividade para outro. Ali se torna necessário também meditar e realizar.
Ah, não estou fazendo isso para eles. Esse é meu serviço ou devoção ao Cristo. E assim é sábio reconhecê-lo. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece-o. Não faça coisa alguma sem reconhecê-lo como a presença, como o poder, como a lei, como a causa, como o efeito. E ao fazer isso constantemente, continuamente, sempre espontaneamente, nunca como uma fórmula ou apenas uma repetição de afirmações, sempre espontaneamente. Então, desenvolva um estado de consciência que é automático e que depois elimina muito do tempo e atenção desse trabalho de meditação, desde que agora se torna automático compreender que somente o Pai pode realizar isso. Porém, de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. E assim, nessa compreensão, ao fazer esse contato, surge o fruto espiritual em nossas vidas. Agora então, leiam isso em suas notas e ouçam novamente nessas gravações para que sejam lembrados constantemente de que para vocês os valores reais são espirituais, não materiais. Que para vocês as coisas profundas de Deus trazem mais paz, alegria e poder sobre a terra do que qualquer paz que o mundo possa lhes dar. E assim, sua vida será se voltar para dentro continuamente para ser alimentado. Isso pode parecer como se fossem repetições ou até mesmo pregações, mas que os céus proíbam. Pode parecer assim, porém, por favor, acreditem, não estou pregando. Estou simplesmente lhes dando o benefício de minha experiência pessoal. Não existe coisa boa alguma que possa vir à nossa experiência como uma dispensação permanente, exceto se vier do Pai. Não existe coisa boa alguma que possa ser alcançada permanentemente no reino exterior. E somente na medida em que aprendemos a fazer e manter esse contato, nossas vidas se tornam um jorrar, um emanar espontâneo de Deus. Agora, isso até mesmo elimina de nossa experiência o serviço e a devoção ao nosso próximo como homem. Até mesmo elimina nosso serviço e devoção à nossa família como nossa família. E traz a cada um de nós a completa compreensão de que, quer estejamos fazendo isso por nossos amigos, ou nossa família, ou nossos vizinhos, estamos fazendo para o Cristo. Estamos servindo somente ao ser espiritual. E em retorno, quando somos servidos, deve surgir a compreensão de que não é para que nossa vaidade seja glorificada, que é também o Cristo do nosso ser sendo reconhecido e servido e recompensado, trazendo partilha e colaboração e assim por diante. Nessa compreensão, então, a palavra eu gradualmente é eliminada. A palavra eu se torna de importância cada vez menor, até que se torne impossível para mim, para eu, ser magoado, ferido, enganado, desde que todas essas crenças não serão parte do meu ser. E, mesmo que aparentemente tudo isso estivesse sendo dirigido a mim, seria realmente absorvido e também respondido pelo Cristo. Nesse mesmo entendimento, nessa compreensão,
Nenhum de nós poderia sentir uma tentação de defraudar, enganar, ferir, magoar, se beneficiar pessoalmente ou se beneficiar às custas de alguma outra pessoa. Não, não. Aqui, realmente, dentro de nós está um lago profundo, o lago profundo do Espírito, que é a origem e a fonte do nosso bem. Ore, bata, peça e receberá. Apenas quando orar e quando bater e quando pedir, esteja certo de estar pedindo, orando e batendo a porta do Espírito somente pelo desdobramento espiritual. Não tente moldá-lo à forma humana de companhia ou gratidão ou uma demonstração física. Ele mesmo interpretará a si mesmo em nosso nível. E se existir a necessidade de alguma coisa física, a realização chegará como uma coisa física, desde que eu vim para que sejas realizado completamente. Porém, faça contato com esse eu. Faça contato comigo. Alcance o eu, desde que ao meu lado não existe outro Deus. Mergulhe nesse lado profundo e sinta a riqueza, a abundância, sinta a delicadeza e o poder desse espírito e o deixe fluir. E quando flui, ele surge aqui fora numa forma. Essa forma pode ser casa, ou companhia, ou perdão, ou justiça, ou misericórdia, ou gentileza, ou benevolência. Porém, não tente colocar o Espírito numa forma. Não tente providenciar uma forma para contê-lo. Não faça uma lista de suas necessidades. Vá para esse lago infinito de jubilosa substância. Comungue, sinta como ela preenche sua consciência enquanto circula em seu ser. E não quero dizer um sentimento físico ou emocional, mas uma percepção interior do divino. E isso é tudo. Isso é buscar o reino, o domínio de Deus, do Espírito. E então, todas as coisas serão acrescentadas, porque ele jorra para fora, não como algo efêmero, sem realidade ou substância, porém em uma determinada forma. E essa forma é sempre realização. Eu vim para que seja plenamente realizado, e ainda restarão 12 cestos sobrando. Sempre. Quando vem das profundezas do eu, das profundezas da alma, das profundezas de Deus, sempre tem 12 cestos sobrando. Não tem nunca apenas o suficiente. E assim, nunca existe tal coisa como extravagância. Existe magnanimidade, abundância, riqueza, mas não extravagância. Porque tudo vem como uma dádiva de Deus e é destinada a nosso uso, com 12 cestos sobrando, quando nossa vida é vivida nessa quarta dimensão do Espírito. Como sabemos se estamos sendo bem-sucedidos em viver na quarta dimensão? Quando toda a nossa visão está em nossa devoção e serviço ao Cristo. Quando nossa expectativa está no Cristo, não no homem, porém no Cristo está a nossa expectativa. E quando entendemos que em tua presença existe plenitude, não na presença de uma pessoa, não na presença de uma conta bancária. Somente em tua presença está a plenitude da vida. E quando temos a habilidade de viver e nos mover
e ter nosso ser nessa consciência interior, nessa percepção interior de que eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Aonde quer que fores, eu irei e dirigirei tua trajetória, teus passos, teu caminho. Apenas lembre disso. Todo o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus inteiro está dentro de você em qualidade e em quantidade. E à medida em que disciplina a si mesmo para a compreensão dessa grande verdade, de que essa verdade, essa vida, esse amor, essa abundância deve fluir de dentro de você para fora e não vir a você, então está realizando a quarta dimensão da vida, que é Cristo. Apenas lembre de que o bloqueia com cada pensamento de eu ou meu. Você o bloqueia com cada pensamento de conseguir, receber, alcançar. Você somente o alcança na compreensão de que ele flui da mente divina e nunca egoisticamente para mim. Nunca do sentido de que eu estou fazendo a partir de minha bondade, de minha generosidade. Não, mas apenas no mesmo sentido de que a terra nos dá vegetais, frutas, flores, todo o bem a partir de sua bondade? Não, a partir da abundância da vida e do amor do Pai que jorra a si mesmo através e para dentro de toda a criação. Então, vamos nos lembrar disso. Não existe um Deus que está retendo. Não estamos sob penalidade alguma pelos nossos pecados. Por quê? Porque o Pai não é uma presença que retém, mas uma presença que jorra. E se o Pai estivesse falando, ele diria: nem eu te condeno. Ele diria: vai e não peques mais. Nunca aceite essas velhas crenças de limitação, de personalidade, de acrescentar o bem exterior. Em algum lugar em meus escritos, eu disse que compreendi que no sentido material e ao buscar nosso bem aqui fora, estamos vivendo num mundo de divisão. Existe tanto bem manifesto aqui fora na Terra e estamos pedindo por alguma porção dele. Ah, mas existe 4 bilhões de pessoas no mundo, todas fazendo a mesma coisa. E no momento em que vai dividir aquilo que já é visível e usá-lo, você não está deixando coisa alguma para trás, senão esgotamento, empobrecimento, falta e limitação. Mesmo que houvesse o suficiente para ir sobrevivendo, no momento em que fosse dividido, seria o fim. A forma espiritual de viver nunca pensa em retirar seu sustento daquilo que já está manifesto aqui. Em outras palavras, não vive do maná de ontem, não depende do maná de ontem. Vive como se Deus estivesse fluindo 24 horas ao dia para sempre. E assim, a percepção espiritual, a vida de Cristo é olhar para dentro e compreender que não estou buscando uma divisão daquilo que está lá fora no mundo, mas uma multiplicação dos pães e peixes que já estão estabelecidos dentro de minha própria consciência. Sempre lembre disso, quer esteja pensando em termos de batatas ou notas de dólares, ou amigos, ou serviço, ou devoção, ou bem, ou cura, não é aquilo que está lá fora. Lá fora, no reino manifesto que está buscando, mas o contínuo fluxo do Pai dentro, a multiplicação dos pães e peixes de dentro.
porque sabe que cada um de nós poderia ter tudo o que existe na Terra e ainda assim, todos ainda teriam tudo o que existe na Terra, porque esse é um universo espiritual e cada batata no solo é espiritual e multiplica a si mesma sem fim, a menos que você pare o fluxo por tentar dividi-lo ou consegui-lo ou trazê-lo para você, em lugar de abrir um caminho e deixá-lo fluir em expressão. Como faz isso? Feche os olhos, se volte para dentro e compreenda: Pai, dentro de mim está o universo espiritual infinito e ilimitado. E então deixe-o fluir. Pai, permita que eu seja a avenida de curar as multidões, ou alimentar as multidões, ou compreender, ou acompanhar, ou ajudar. Mas permita que flua como um serviço a ti. Então vai descobrir o que significa viver na companhia espiritual e saberá o que significa que o tabernáculo de Deus está no homem. O tabernáculo, o templo, as belezas, a totalidade, a harmonia, a graça, a paz. Todavia, somente quando retiramos nossa atenção daquilo que já está manifesto no mundo e deixamos de querer dividir o que está lá fora. Não podemos estar na quarta dimensão da vida e retirar do reino exterior, porque a quarta dimensão da vida é a fonte daquilo que está no reino exterior. E o trazemos para fora, trazemos para o uso daqueles que ainda não sabem como tirar da infinidade de seu próprio ser. Vamos supor, simplesmente supor, que pudesse despertar e descobrir que Cristo é seu verdadeiro ser. Não se sentiria tolo em buscar suprimento em lugar de dizer: posso alimentar toda a comunidade e ainda ter 12 cestos sobrando? E ainda assim, não é essa a declaração de todo o ensinamento verdadeiro? Que Cristo é a sua vida? E Cristo é sua suficiência. E Cristo é seu ser. E Cristo é a única lei sobre você. E Cristo é a única qualidade. E Cristo é a única quantidade. Como então podemos viver como Cristo? Como podemos viver como se Cristo fosse a nossa suficiência? E então olhar para o homem cuja respiração está no próprio nariz para dividir o que ele já tem. Está acompanhando isso? Se volte para dentro. Esteja certo disto. Esteja certo disso. O Mestre não cometeu nenhum erro quando revelou que o reino de Deus está dentro de você. O reino da totalidade. E se deseja tudo isso, e deseja uma abundância da totalidade, com 12 cestos sobrando, então se volte para o reino de Deus que está dentro de você e pare de olhar para o homem cuja respiração está no próprio nariz, como se algo terrível pudesse nos acontecer se parassem de imprimir dinheiro, se parassem de publicar livros, se os curadores parassem de dar tratamentos. Que diferença isso faria? O reino de Deus. Olhe, se eu não for, o confortador não virá a você, a menos que esteja aprendendo, mesmo enquanto está pedindo ajuda. Se não estiver aprendendo, isso é apenas uma ponte temporária sobre a qual está caminhando. Cada Cristo que você cruza, cada curador, cada professor, é uma ponte para seu uso temporário. Porém, uma ponte que ultimamente deve ser derrubada para que você possa dizer:
O reino de Deus está dentro de mim também. E meu bem flui do templo de Deus que eu sou. O tabernáculo de Deus está no homem, mas eu sou esse homem. O tabernáculo de Deus está em mim e em tua presença. Na presença desse ser do Cristo está a plenitude da vida. Eu e o Pai somos um. Obrigado. Tudo que o Pai tem é meu. Para onde poderei eu fugir do teu Espírito? Se eu for aos céus, tu estás lá. Se descer às profundezas do inferno, tu também estás lá. Então, que diferença faz, quer nesse momento eu esteja em pecado, ou em pobreza, ou em doença, ou à porta da morte? Que diferença faz desde que tu também estás lá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vamos nós então desacreditar de nosso amigo Paulo? Ou vamos segui-lo passo a passo, até chegar à sua grande passagem, que nenhum de nós deve ousar esquecer e que cada um de nós deve memorizar, de forma que, nos tempos de provação e tentação, ela esteja diante de nós. Da mesma forma que memorizamos essa grande revelação do salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então vamos memorizar essa que está em Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Em pecado, em doença, na morte, na falta e limitação, em todas essas coisas somos mais que vencedores através do Cristo de nosso ser, através daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem a morte nem a vida pode nos separar do amor de Deus. Nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em nossa identidade espiritual, que está no Cristo de nosso ser, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado. Muito obrigado.